Olá, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras da CNAC, promovido em comemoração ao Dia C. Desejamos uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em relação à nossa palestra do dia, é sobre o papel da diretoria executiva. Então, todos nós somos de cooperativas, sabemos o quanto é importante o papel da cooperativa em relação à atuação de uma diretoria presente. Nesse processo, a gente destaca também que as funções da diretoria estão previstas em estatutos sociais das cooperativas, em seus regimentos internos. Então, o processo dia a dia da cooperativa, das responsabilidades, o que cabe a cada diretor de acordo com suas atribuições, é muito importante a gente compreender e saber exatamente como auxiliá-los também no dia a dia em relação a essa função que é tão estratégica para a cooperativa, no sentido da execução operacional. Então, nosso voluntário do dia é o Alexandre, ele está conosco na CNAC há quase 13 anos, atuando em cooperativas de crédito, então só uma experiência nesse processo de auditoria cooperativa, auditoria externa. O Alexandre vai estar compartilhando conosco a sua experiência e também um ponto de vista, não pensando só no cooperativismo de crédito, mas em todos os outros ramos. Alexandre, muito obrigado por fazer parte do nosso ciclo de palestras, seja bem-vindo. Eu te passo a palavra agora. Primeiro, eu quero agradecer a CNAC pela oportunidade. Quero agradecer também a todos os presentes, né, que se interessaram pelo assunto, né, e diretoria executiva, papel e responsabilidade. E dizer que eu estou muito feliz de participar desse movimento, né, que é o DIEC, que é Dia de Cooperar. Nasceu em 2009 no estado de Minas, e foi idealizado com o propósito de desenvolver ações de responsabilidade social, a prática de valores cooperativistas e interesse pelo desenvolvimento social. Esse é o propósito, né? Durante a semana já foram abordados os temas sobre cooperativismo, princípios e valores, governança cooperativa, Assembleia Geral só um instantinho, pessoal, que eu preciso, ok. Assembleia Geral e Conselho de Administração. Então, hoje, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o papel da diretoria executiva, né, e as responsabilidades. Eu pretendo abordar esse tema em 3 tópicos os 2 primeiros bem sucintos em relação aos aspectos legais sobre a questão da estrutura de diretoria, no caso, dos órgãos da administração de sociedades cooperativas. Depois a gente fala um pouco sobre governança e gestão executiva, e depois o papel e responsabilidades, né? E por que de trazer aqui, nesse debate, nesse tema, né, o artigo 47 da 5764? Porque esse artigo que dispõe sobre a administração, né, das cooperativas, das sociedades cooperativas, que serão administradas por diretoria ou conselho de administração, né, que são eleitos em Assembleia Geral, né, tem aí o mandato estabelecido e também a obrigação da sua renovação de 1/3, mas o interessante é que aqui já demonstra que as cooperativas, né, de modo geral, elas podem ser administradas tanto com a diretoria ou conselho, então trata-se de um órgão estratégico, com um papel estritamente estratégico, e, ao mesmo tempo, tendo o Conselho de Administração como órgão estratégico, a sua estrutura com diretoria, né? A posse de administradores, isso não vem ao nosso tema hoje, mas também em relação a determinados segmentos de cooperativa, como o financeiro, né? E cooperativas de crédito, de agrícolas mistas em seção de crédito, elas são homologadas aí nos seus respectivos órgãos normativos. Como a própria Raquel já abordou em relação às cooperativas, nosso objetivo hoje é tratar sobre todo o sistema de cooperativas, né? Então, é importante a gente abordar a estrutura na formação dessas cooperativas, não só, às vezes, a presença da governança, né? Então, elas também são aí administradas por estrutura de diretoria. Então, mas, tradicionalmente, essas organizações, elas possuem na sua estrutura esses órgãos sociais de administração, né? Que é a estrutura de governança, né? A Assembleia, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, são constituídos por pessoas que são eleitas em assembleias, né, no caso do Conselho de Administração, que, por seguinte, ele elege e nomeia os membros da Diretoria Executiva. Então, o foco
Aqui a gente saindo aí dos aspectos legais, já tratando sobre a diretoria executiva propriamente dita, a gente entra aqui um pouco falando das condições básicas, né, na estrutura dessa estrutura de diretoria executiva, né? É muito importante esse assunto porque hoje o foco tem sido essa abordagem sobre a qualidade, os aspectos técnicos da estrutura de diretoria dentro das cooperativas, né? Essa cobrança dessa necessidade de profissionalização desses atores, desse processo, que é muito importante, tanto pelo aspecto de governança quanto o aspecto de condução do negócio, né, de perenidade do negócio. Então, o que a gente está trazendo algumas condições básicas da estrutura aí da diretoria. A primeira fala sobre a capacidade de ler e entender relatórios gerenciais. Então, do que adiantaria, né, a sociedade cooperativa ela gerar relatórios gerenciais, desenvolver relatórios contábeis, e se o diretor ele não tiver compreensão, condições de leitura e compreensão desses relatórios, né, do que seria necessário. Então, é um dos aspectos aí das condições básicas elementares, né, da estrutura de diretoria executiva. O entendimento analítico sobre riscos que estão envolvidos no negócio cooperativo, né? Não só nas empresas em geral, nas empresas mercantis, mas também as sociedades, as pessoas, no caso, que enquadram as cooperativas de crédito. É muito importante que esse diretor ele tenha esse conhecimento, né, que tenha essa abrangência dos riscos que estão envolvidos no negócio, qualquer que seja ele, qualquer que seja o segmento, né? Observância fiel à legislação e às normas vigentes. E da mesma maneira, a gente pode, nessa relação de condições básicas, capacidade de ler e entender relatórios, entendimento analítico sobre riscos, né, e a que a entidade está inserida, e a sua legislação e normativa está sendo atendido, está sendo observado, está sendo cumprido, há algum risco inerente à ausência de observância, legislação e normatização. Então, também é um item importante aí de condição básica de diretoria executiva. O zelo pelos princípios e valores do cooperativismo, então ter uma relação, né, com valores do cooperativismo, conhecimento das melhores práticas de governança. A gente daqui a pouco vai falar um pouco aí do papel e responsabilidade dentro dessa estrutura de gestão de diretoria, porque esse assunto sobre governança ele tem sido muito difundido e muito discutido. Então, praticamente hoje, em todas as atividades que a gente ouve, que a gente está aí no dia a dia, fala sobre governança, né? Capacidade de liderança e trabalho em equipe, importantíssimo esse item, porque é papel do diretor, quer seja principal, quer seja o diretor, ou os diretores, né? Essa capacidade de liderar e trabalho em equipe, porque um líder é aquele que conduz, né, o seu colaborador, é aquele que abre o caminho, é aquele que desenvolve. Então, deve ter essa capacidade de liderança também, trabalho em equipe, capacidade de defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio. Então, observa-se que, de todos os itens que vem relacionando, né, se não tiver o entendimento, leitura de relatórios, né, o conhecimento analítico e de risco, conhecimento de legislação, zelo, princípio, né, saber sobre valores de cooperativismo, capacidade de liderança, dificilmente esse diretor ele terá condições de defender o seu ponto de vista em algum momento, né? Ou ter um julgamento em determinado assunto. Então, é por isso que é importante, nessa sequência, até importante nesses itens que a gente está citando, essas condições básicas, né? Motivação pessoal para atuar plenamente no cargo. A gente costuma-se ver em cooperativas pessoas que vêm de outras áreas e quando conhece a essência do negócio, a essência do cooperativismo, é muito empolgante, né, quando essas pessoas elas conhecem o seu outro lado, a forma como que é a atuação da cooperativa para os seus associados, o objetivo, sem objetivo de lucro, sem todo esse contexto aí de empresas mercantis que visa lucro, que são muito individualistas. Então, essas pessoas
elas costumam se motivarem, né? Então, é muito importante também para a diretoria executiva ter essa motivação pessoal para atuar no ramo, né? Profundo conhecimento técnico das áreas de suas responsabilidades, né? Capacidade de liderar e estabelecer um ambiente favorável ao trabalho, com efetividade e eficácia dos membros da equipe, né? A eles subordinados. Então, a gente fala aqui novamente sobre liderança e estabelecer esse ambiente que seja favorável para desenvolver intelecto, né? Para desenvolver pessoas, desenvolver profissionais. Esse desenvolvimento que ele é realizado, ele retorna para a cooperativa, né? Então, é o papel também do diretor, saber reportar e prestar conta dos seus atos ao conselho de administração, né? Porque um dos objetivos aí da diretoria executiva é exatamente atender, né? Ao que dispõe aí os órgãos da administração, o órgão estratégico das entidades cooperativas, das sociedades cooperativas, né? Conforme, tanto do Conselho quanto do Conselho Fiscal, conforme a atribuição do cargo, né? Sempre respeitando aí, respeitando os seus limites e também aquilo que está estabelecido na política de governança da entidade, caso seja, né? Caso essa tenha. E capacidade de dirigir e executar as ações táticas e operacionais para o alcance desses objetivos que estão estabelecidos no plano estratégico e são estabelecidos pelo órgão estratégico da cooperativa, né? Então, essas condições básicas, elas são importantes, a gente entende como ser importante para a diretoria executiva, né, no momento da sua atuação na sociedade, e, além disso, tem outras condições, né, e outras atribuições, a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre aprofundar um pouco mais sobre papel e responsabilidade, ainda falando sobre gestão executiva, né, que é esse conjunto de responsáveis pela execução dessas diretrizes que são fixadas pelo órgão estratégico. Aqui a gente fala de conselho e diretoria, nos casos em que essas sociedades são regidas aí, tanto por conselho de administração ou diretoria como órgão estratégico. E, ao mesmo tempo, né, prestar contas a esse órgão, né? Isso também tem que estar previsto em Estatuto Social. O artigo 48 da 5764, ele fala que os órgãos da administração eles podem contratar técnicos, né, comerciais que não pertençam ao quadro dos associados, e ali fixa os salários, né, e as atribuições desses técnicos. Então, significa que nessa estrutura de sociedade cooperativa com diretoria como órgão estratégico, há essa possibilidade também dessa contratação de técnicos, né? Dentro aqui a gente está trazendo dessa gestão executiva o executivo principal, né, que será o responsável pela gestão de toda a organização e a coordenação das demais diretorias. Então, essa é uma estrutura, tanto coordenação de diretoria, superintendência, né, e isso é escolhido pelo órgão estratégico, pelo Conselho de Administração ou a diretoria, ou então diretorias, ou diretores, ou superintendentes executivos. Então, tem essas estruturas, particularmente aí, em cooperativas financeiras, né? Nós temos aí situações da estrutura de governança, com conselho de administração, com diretoria executiva e conselho fiscal, mas as demais cooperativas, há essa possibilidade do executivo principal, né, que é um coordenador. Então, para esse executivo principal, é importante que tenha algumas condições básicas, né, para que esse executivo ele possa desenvolver as suas atividades, né? E quais seriam essas condições básicas, essas habilidades, né? Estruturar a operação do negócio de acordo com a missão, visão e valores da sociedade, implementar sua visão estratégica, né, nas operações de negócio da sociedade, manter-se com relacionamento com os fornecedores e parceiros. Então, ter esse relacionamento próximo com fornecedor e parceiro é um das nossas principais atribuições desse diretor principal, né? Buscar novas fontes de rentabilidade e de oportunidade de negócios, liderar diferentes equipes rumo aos objetivos específicos, supervisionar as operações das equipes que estão sob sua responsabilidade, né? E ser o porta-voz
de tudo que está envolvido no processo, né, na gestão da sociedade cooperativa, tanto interno quanto externamente, né? Então, são algumas atribuições importantes aí desse diretor principal. Dos demais diretores, né, responsáveis pela elaboração e implementação de todos os processos operacionais financeiros, após a aprovação do Conselho de Administração. Então, também tem essa estrutura dos diretores e superintendentes executivos. Ainda falando sobre gestão executiva, né, os executivos poderão ter funções e responsabilidades específicas junto à cooperativa e aos cooperados, né? Isso é definido pelo executivo principal, ou seja, naquelas sociedades cooperativas onde há a presença do diretor principal, né? Então, essas funções, atribuições e responsabilidades, elas serão definidas pelo executivo principal, né? Com o conhecimento do órgão estratégico. Ela deve atentar para que sejam prestadas às partes interessadas informações de seu interesse, né? Além daquelas que são já obrigatórias por lei ou está no regulamento da cooperativa, tão logo isso esteja disponível, né? E deve ser assegurada que essa comunicação seja feita sempre com a devida transparência, clareza, né, onde prevalece aí a substância do negócio sobre a forma, né, que isso é muito importante também. Ali, assim, ainda falando sobre gestão executiva, os demais executivos devem ter sua contratação ou desligamento, também sobre o papel do diretor principal, né? E como forma de fortalecer a identidade da cooperativa, esses executivos devem ter a formação, o conhecimento e a vivência do sistema cooperativo. Então, aquelas atribuições que a gente tinha falado, aquelas condições básicas, a gente retorna, né, e fala sobre formação, conhecimento e a vivência no sistema cooperativo. Isso é uma das maneiras, né, do fortalecimento da identidade da cooperativa, né? Sobre a questão da boa prática da segregação entre propriedade e gestão, né? Com essa adoção de um modelo de governança estruturado, o que seria essa propriedade, essa segregação entre propriedade e gestão? É a figura do executivo, do administrador, como objetivo de atender às funções sociais da sociedade, né? Tomar decisões no melhor interesse da sociedade e dos seus associados, né? Ao contrário das decisões próprias, individuais, né? Daquilo que seja do próprio diretor. Então, é muito importante que a boa prática dessa segregação de propriedade e gestão, nessa estrutura, nessa gestão de executiva, ela seja adotada, né? Pelo bem da sociedade, pela continuidade da sociedade, né? Que a gente entende isso como fundamental, né, no processo aí, desenvolvimento das sociedades, né, principalmente sociedade cooperativa, que é uma sociedade de pessoa que envolve pessoas, envolve aí interesses, né. Assim como o Conselho de Administração ele necessita de um presidente, também a gestão executiva ele vai necessitar de um diretor principal, né, ele pode ser contratado e desligado pelo Conselho de administração e diretoria. Então, dentro dessa boa prática de segregação, fala-se da importância, né, para o órgão estratégico a presença do presidente, da mesma maneira, na gestão executiva, a presença desse diretor principal, que vai ser responsável por todos esses processos, né, que a gente já citou anteriormente. Então, aqui a gente traz uma figura bem simples, né, dessa governança das organizações, onde primeiro eu tenho os associados, né, que fazem parte, que compõem a Assembleia, depois a gente tem o Conselho de Administração, observa-se que a diretoria ela está fazendo parte aí da estrutura estratégica da cooperativa, né, então a gente fala sobre cooperativas com estrutura de diretoria, cooperativas com estrutura de conselho de administração, então fazem parte dessa estrutura de governança. Às vezes ela vai ter o papel estratégico e ela vai ter o papel executivo, né? E abaixo tem estrutura de gestão. Então, essa figura ela ilustra bem o que a gente tratou anteriormente sobre a importância dessa segregação e a implementação dessa governança nas sociedades cooperativas, né? Cada um no seu lugar, cada um tomando posse do que é seu, do que é de direito,
e aplicando aquilo que se estabelece aí nos seus normativos, nos seus instrumentos reguladores internos, estatuto social e regimento interno. Aqui a gente traz um pouco do papel e responsabilidade colegiada, né, de diretores. Nós vamos tratar um pouco sobre, nós não vamos aprofundar muito sobre a questão de papel e responsabilidade, porque tem bastante assunto aí para tratar. Então, nós trouxemos aqui alguns papéis e responsabilidades, né, que é o terceiro item que a gente estaria abordando nessa palestra. Então, um deles é elaborar orçamento e plano periódico de trabalho para deliberação do Conselho de Administração. Então, esse plano periódico de trabalho ele é fundamental, né, para o desenvolvimento da diretoria nas sociedades cooperativas. É importante que esse plano ele seja elaborado, ele seja aprovado, ele esteja em consonância com os processos, esteja em consonância com a atividade da cooperativa, né, que esteja relação, né, esse plano, prestar contas ao Conselho quanto às medidas adotadas visando cumprir aquilo que o Conselho estabelece, né, o que ele fixa como objetivo para a cooperativa, prestar conta ao Conselho quanto à execução de projetos, né, inclusive quanto a prazos, né, é muito importante que as sociedades cooperativas, quando elas têm o objetivo de desenvolvimento, né, por exemplo, ampliação de parque tecnológico, parque industrial, aquisição de imóveis, né, construção de sedes e outros investimentos, que esses sejam respaldados por projetos, né, que antes das deliberações serem feitas, né, antes de desencaixe de qualquer recurso, de direcionamento de qualquer recurso para um investimento, que ele seja devidamente respaldado por um projeto. Então, é o papel aí, a responsabilidade da diretoria executiva, a elaboração desse projeto, né, estabelecendo as condições, investimento, valores, prazos e, ao mesmo tempo, a devida aprovação do órgão estratégico, no caso, o Conselho de Administração. Supervisionar as operações, as atividades da sociedade, né, verificar tempestivamente o estado econômico e financeiro da sociedade, informando ao Conselho de Administração, propor para deliberação ao Conselho o plano de cargos e salários, né, isso é extremamente importante, a estrutura organizacional da sociedade, fixar salários, deliberar sobre a contratação de empregados, autorizar a contratação de prestadores de serviço em caráter eventual. Além dessas competências colegiadas, há outras competências também que são direcionadas para o próprio Conselho, né? Como, por exemplo, submeter a deliberação do órgão estratégico por intermédio do diretor principal, propostas concernentes às matérias de competência e de interesse do próprio órgão estratégico, né? Informações solicitadas pelo órgão estratégico sobre contratos celebrados ou em celebração, submeter ao órgão estratégico propostas sobre a aplicação, né, alocação e aplicação de recursos de FATs, de RATs, e, ao mesmo tempo, a prestação de contas, a utilização desse recurso, se ele está de acordo, se ele está em consonância com a política estabelecida, criada pela sociedade, também isso é muito importante. Promover treinamentos para qualificar, né, os seus empregados, né, sempre com o objetivo de ter a estrutura na cooperativa com seus colaboradores bem treinados, né? Ao mesmo tempo, papel e responsabilidade relacionados ao Conselho Fiscal, né, como, por exemplo, providenciar a remessa de informações requeridas pelo órgão fiscalizador, né, submeter à manifestação do órgão relatório anual da administração, fazer representar nas reuniões do Conselho Fiscal, né, quando for requerido, adotar as providências cabíveis com relação às irregularidades e dúvidas levantadas pelo órgão fiscalizador. Então, observa-se que tem papel e responsabilidade, são vários, nós trouxemos alguns aqui, mas se a gente for aprofundar nisso, a gente vai ficar aí tratando sobre esse assunto com bastante tempo, né? Além disso, sobre papel e responsabilidade, a gente trata aqui sobre o executivo principal, da importância aí da implementação de sistemas de controles internos, né? É fundamental, né, para a gestão do negócio, da sociedade, pois o sistema de controle interno
ele determina os procedimentos e normas que visam a organização e o cumprimento de todos os processos internos difundidos pela administração, né? Então, isso é importantíssimo, é o papel da diretoria, quer seja o diretor principal, quer seja a estrutura de diretorias, né? A implementação desse sistema de controle, que vai organizar, vai monitorar o fluxo de informação, né? Correta, real, completa, sobre o desempenho dos processos operacionais e financeiros, né? Bem como as informações que apresentarem fator de risco de não conformidade, né? E a revisão desse processo, desse sistema anualmente. Ao mesmo tempo, o papel e responsabilidade desse executivo principal, ou da estrutura de diretoria, né, instituir mecanismos para assegurar a implementação e manutenção de código de ética e de conduta, né, que é muito importante, que também faz parte de um dos itens de controle interno, né? Esse documento que estabelece princípios e normas que definem as práticas de atuação de uma empresa, né, descreve a essência da organização, detalha seus propósitos, seus princípios, valores, traduzindo em regras de comportamento. Então, isso é muito importante, a implementação e a manutenção desse código de ética e conduta, né, deve ser aprovado aí pelo órgão estratégico, Conselho de Administração e Diretoria, né, a boa prática, a instalação pelo Conselho de um comitê de ética, né, com a responsabilidade de zelar pela ética e boa conduta, com a emissão de parecer para a deliberação do Conselho de Administração, e, ao mesmo tempo, procedimento estruturado e transparente da política de remuneração dos seus executivos, né, extremamente importante também, o papel e a responsabilidade da estrutura da gestão executiva, diretoria, o diretor principal, né, a transparência da política de remuneração de seus executivos, é sempre recomendável, né, vincular a remuneração fixa e variável desses executivos em resultados, né, metas de curto, principalmente de longo prazo, de forma clara, objetiva, além de vincular a geração de valor econômico e social para a cooperativa e seus associados, né? Política de incentivo deve considerar mecanismos que mantenham as decisões, controles e fiscalizações em áreas não conflitantes, ou seja, é evitar que alguém que tenha o interesse direto nessa política esteja envolvido em discussão, né, que vai incluir a sua própria remuneração, os seus próprios objetivos. Então, pessoal, sobre o tema hoje de diretoria executiva, papel e responsabilidade, eram essas as percepções que eu trouxe aí nessa palestra, né, para estar apresentando para vocês. Raquel, eu fico à disposição para perguntas, caso tenha. Temos sim, Alexandre. Obrigada pela exposição.